Olá, tudo bom com você? Aqui é a professora Fran, professora de redação, e nós vamos continuar a aprender sobre o texto dissertativo argumentativo, que é o texto do Enem. Vamos juntos? Eu separei para vocês hoje um assunto importantíssimo. Nós vamos conversar sobre a introdução. Mas o que é introdução? Veja bem, tá aí na tela para você a definição de onde que vem essa palavra. E como você pode perceber, tem origem no latim e quer dizer conduzir para dentro. Se você juntar as duas partezinhas aí da palavra. Ou seja, o que acontece? A sua introdução, ela tem uma função muito importante, que é trazer o texto todinho, resumidinho, para que o corretor perceba logo nas primeiras linhas. É como se fosse o trailer de um filme. Quando você vai ao cinema, antes de começar o filme que você escolheu, passam vários trailers, certo? E quando você está ali assistindo um trailer, de repente você vê um em cartaz que você planeja. Na próxima vez eu vou assistir esse, olha, esse lançamento é legal. Quais informações que você teve? Geralmente o trailer tem duração de 3 minutos, ele é curtinho e ele tem os pontos principais do filme, certo? Sem dar muitos spoilers, mas apresenta para você exatamente o assunto, para que você não perca nada. Os personagens principais, a ação que vai conduzir todo o processo, mas ele conta o final? Não conta o final. E daí a grandiosidade da introdução. O que isso tem a ver? A introdução, ela vai ter ali cerca de 5 a 7 linhas e ela vai apresentar o tema, como a gente já viu isso na aula passada, inclusive, que eu conversei sobre tema e tese. Ela vai apresentar para você o tema e, além disso, ela vai dar um direcionamento do que virá a seguir. Existe, inclusive, está aparecendo agora aí na tela, aproveita e dá um printzinho, tem uma estrutura para você. Essa estrutura, de onde vem? Os textos que tiram nota 1000, eles seguem mais ou menos a mesma base. O que eu pude perceber estudando vários textos nota 1000, estudando material específico do corretor e tudo mais? Veja aqui comigo. A maioria das introduções começam com o que a gente chama de contextualização, certo? Depois vem a apresentação de tema e tese, e depois ele divide esse tema, essa tese problemática, em duas partes, que a gente chama de teses argumentativas. Tem gente que chama só de direção de argumentos. Isso aí é só diferença de nome. Você tem que saber fazer. Agora, para te ajudar, eu estou te dando mais uma dica. Mais ou menos a quantidade de linha que você vai gastar com cada uma dessas partes. Por quê? Porque tem que ter uma distribuição coerente. Eu não posso gastar no começo 5 linhas e no final uma. Olha só, vai ter erro de vírgula, de pontuação lá em cima, vai dar problema, não pode. Então, para que fique coerente, eu estou também te passando uma dica. Quando for fazer a contextualização, ela é em um período separado e você vai gastar cerca de 2 a 3 linhas. Tem gente que gasta 4 linhas? Tem. Mas aí é mais perigoso você errar questões de pontuação. Quando for apresentar o tema, ele é mais sucinto, ele é rapidinho, cerca de 2 linhas, certo? E depois, quando você for apresentar o seu direcionamento lá no desenvolvimento, que eu chamo de tese 1, tese 2, você vai gastar cerca de 1 a 2 linhas. Ficou com dúvida? Calma, segura a tela, dá uma olhadinha aí e tudo explicadinho de acordo com o que eu falei para você perceber. E vamos seguindo. Olha o que eu trouxe para ti. O texto agora é do Carlos Eduardo e ele tirou 1000 no Enem do ano passado. Lembra que eu falei na aula passada? O professor, ele está pronto para te ensinar. Mas você, como aluno, pesquisador, duvide, questione. E por isso que eu te trouxe uma prova para você que está questionando. Mas será que é isso mesmo? Então eu deixei de azul claro aí, bem no começo para ti, a parte que é a contextualização. A contextualização é como? Vou dar um exemplo que você vai entender o que eu estou falando. Digamos que você precisa pedir um dinheirinho para sua mamãe para tu sair com os amigos, beleza? Você chega assim e fala, mãe, preciso de dinheiro?
De jeito nenhum. Você chega montando um cenário. Ô mãe, eu lavei a louça. Ô mãe, eu te ajudei em tal coisa. Eu tirei nota boa em redação. Eu fiz isso, fiz aquilo. E ela vai preparando e ela fala, sabe o quê? E daí, tá tentando me agradar? Quer pedir alguma coisa? Ela vai desconfiar, mas não tem problema. O que você tá fazendo? A partir de hoje você vai falar pra ela, calma mãe, eu tô só contextualizando, eu já vou inserir o assunto. Você prepara. E é isso que o Carlos Eduardo fez quando ele começou apresentando o problema ao longo da história. Essa redação era aquela sobre a democratização do acesso ao cinema no Brasil, certo? E ele começa dizendo que não é um problema atual, que é um problema histórico, foi assim que ele contextualizou. Depois ele vai lá e apresenta, eu coloquei de cor azul mais escuro, o tema de forma específica. E de verdinho, a divisão das teses. O que você percebe? Independente da quantidade de linhas, né? Eu falei 1, 2, 3 linhas por cada parte, ele tem exatamente aquela ordem que eu passei. Contextualização, tema e divisão dos argumentos. Agora, olha só, eu trouxe uma surpresa para você que eu vou apresentar no final dessa aula, se você assistir até o final. Eu trouxe mais 2 redações para vocês verem o modelo e começarem a montar o de vocês também, beleza? Mas tem que ficar até o final. Vamos lá. Agora, eu estou mostrando para vocês as palavras que tiveram um papel fundamental nessa introdução. São palavras que deram ênfase ao problema. Sabe quando você começa meio que fazer drama e você fala assim, nunca eu saio, olha como que você exagera. Nunca ninguém me dá dinheiro para eu passear. Olha só, minha mãe não sei o que, e você vai exagerando. Não é o exagero, mas você sentimentaliza, você chama atenção para o seu discurso. Semelhante a isso, mas não é para ficar sentimental. Semelhante a isso, a gente vai inserir algumas palavras que chamam a atenção para o discurso de quem está escrevendo. Falei sobre isso, é só voltar à aula passada, sobre palavras com juízo de valor. E até dei dicas de algumas para vocês. Vamos ver. Quando eu deixei vermelhinho, você vai ver que tá aí, ó. Infelizmente, difícil, impasse, não só, enorme, infortúnio. São palavras que evidenciam o problema. Agora, quando eu falei esquema ou esqueleto de introdução, era exatamente o que eu acabei de fazer para te mostrar. Eu apaguei o tema e apaguei a tese. E o que sobrou disso? O esqueleto de introdução do Eduardo que tirou nota 1000. Como assim? Olha só, a gente vai fazer um teste. De olho na tela, eu vou ler e vou insinuar um outro tema exatamente no lugarzinho e você vai ver que esse garoto, ele foi fazer a prova já tendo um esquema na cabeça. Qual que é a vantagem? A vantagem é que quando a gente está bem confiante assim, não importa o tipo do tema, não importa qual tema é, você está pronto para escrever sobre qualquer coisa. Vamos ler, ó, ele começou. Ao longo de toda a história brasileira, diversos entraves foram encontrados na tentativa de desenvolvimento da nação. Qual o problema? Ele nem falou qual que é o problema, ele falou que aconteceram vários problemas e eu e você sabemos que tiveram um monte de problema. Agora ele vai chamar atenção. Infelizmente, dentre eles destaca-se, devido à sua recorrência, na conjuntura odierna. Odierna por quê? Porque o comentário dele anterior era sobre algo do passado e agora ele tem que trazer para o tempo atual, né? Que odierna é mesmo que atualmente, beleza? Odierna, vírgula, a difícil, e tava aí, né? O que estava escrito aí? Democratização do acesso ao cinema no Brasil, o tema. Vamos tirar? E agora a gente vai colocar aqui, ó, a questão da fome. Eu vou ler, ó. Devido à sua recorrência na conjuntura odierna, a difícil questão da fome entre as minorias brasileiras. Deu certo. Vamos fazer de conta que agora é sobre queimadas. E aí eu vou ler. Você viu que eu saí de uma área da sociedade, do ser humano, e fui para uma área do meio ambiente. Vamos ler comigo, ó. Dentre eles destaca-se, devido à sua recorrência na conjuntura odierna, a difícil questão do aumento das queimadas atualmente. E aí o que você tem? Você percebe que ele levou um esquema. Então enquanto está todo mundo lá surtando, qual é o tema, qual é o tema? Ele olha e fala assim, não interessa o tema, eu tenho um esquema, vai dar tudo certo. E a gente vai hoje, nessa aula, começar a montar o nosso esquema. Aceitou o desafio, né? E aqui de verdinho, a parte que ele
deixa evidente que haverá uma divisão. Vamos ler. A partir de uma análise desse impasse, olha como que ele é esperto, ele nem repetiu qual é o impasse, porque ele interligara qualquer um anterior. Percebe-se que ele está vinculado, não só, coloca a primeira ideia dividida, que é enorme no país, mas também, e a minha segunda ideia. Vamos lá, eu vou dizer que a questão da fome, que continua no Brasil, é devido à diferença, né, ao grande problema de distribuição de renda. Ou eu posso falar que é devido à desigualdade social. Eu vou falar também que o governo negligencia isso de forma histórica. Então vamos lá, ó. Percebe-se que ele está vinculado não só à desigualdade social, e eu até vou repetir, ó, que é enorme no país. Tô mentindo? Não tô. A gente ocupa o 7º lugar entre os países mais desiguais do mundo, certo? Mas também a negligência governamental. Então, você vai levar meio que prontinho e só na hora analisar o tema e encontrar 2 problemas dentro do tema. Mas vamos lá, não esquece que é muito importante você apresentar palavras com juízo de valor para tornar tudo isso evidente, certo? Por partes agora, revisando, só que agora com o texto de uma outra pessoa que tirou nota 1000 também. Trouxe o texto do Daniel, tá? E eu vou apresentar em partes o texto do Daniel que tirou nota 1000. Ele começa contextualizando, lembra? É essa a dica. E quando ele contextualiza, ele cita um filme. Pode citar filme? Pode. Se por acaso for evidente a conexão entre esse filme e o tema, pode. Agora a minha dica é, não é qualquer filme. Procure filmes que foram indicados a premiações, como filmes indicados ao Oscar ou que ganharam Globo de Ouro. Por quê? Porque eles tiveram ampla divulgação. Todo mundo assistiu, todo mundo viu. Então, quem estiver corrigindo vai saber do que você está falando, certo? Então, aqui está o Daniel. Ele começou contextualizando. O problema era sobre cinema e ele começa. O filme Cine Hollywood narra a chegada da primeira sala de cinema. Parei. Quando ele coloca a palavra cinema, o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim para o corretor, olha, eu estou citando um filme, mas não é um filme qualquer não. Ele tem a ver com o tema tinha a ver com cinema. É muito inteligente você, na sua contextualização, colocar pelo menos uma palavra que esteja conectada ao tema, certo? E aí ele colocou cinema. E ele vai explicar um pouquinho sobre Cine Hollywood. Tá bom? Levando em consideração que talvez o corretor não assistiu, mas tem uma ideia. Ó, na cidade do Crato, interior do Ceará. Na obra, tá retomando, os moradores do até então vilarejo nordestino têm suas vidas modificadas pela modernidade. Naquele contexto, olha que interessante, quando ele coloca naquele contexto, é um elemento de coesão, que ele está deixando evidente que essa modificação é específica do filme, certo? E por quê? Porque depois ele vai trazer para o tema. Se traduzia na exibição de obras cinematográficas. Então, ele citou primeiro o cinema e depois ele usa um elemento de tipo sinônimo para retomar a ideia de cinema. Tem como dizer que isso aqui não é sobre o tema? Não tem. Tá interligado, tá bonitinho. E como é que ele continuou? Ele continuou agora, colocou ponto em um elemento de coesão e apresenta o tema. Como assim? De verde aí tá para você? Um elemento de coesão que ele retoma o repertório anterior. Ele faz uma retomada para apresentar o tema. E isso é fundamental. É obrigatório? Para quem quer tirar acima de 900, é obrigatório, tá? Então, se você citou antes algo que seja da história, você vai dizer na atualidade, diferente disso ou semelhante a isso, tá? Então, precisa de um elemento de coesão que faz uma interligação do contexto anterior para a apresentação do tema. E tá aí, ó, de maneira análoga. O que é análoga? Análoga é um exemplo, uma analogia, um exemplo distante, mas ao mesmo tempo coerente, tá? De maneira análoga à história fictícia, ele deixou claro que ele estava falando do filme anterior. A questão da democratização do acesso ao cinema no Brasil, citou o tema inteirinho, bonitinho, ainda enfrenta problemas. Quando ele diz que ainda enfrenta problemas, ele está evidenciando a problemática que está sendo discutida. No que diz respeito à exclusão da parcela socialmente vulnerável da sociedade. E aí ele começa a problematizar ainda mais. Como é que eu explico isso aí para você entender melhor? Tema com uma tese
um pouco geral, uma tese maior. O que é tese? Toda vez que eu apresento a minha opinião de forma crítica, que eu me posiciono e que eu digo, existe um problema aqui, isso é uma tese, certo? E é uma tese segundo o meu olhar, e eu vou comprovando isso ao longo do texto, ok? Depois disso, o que é necessário? Ponto, coesão e quando se divide os argumentos, com tese 1 e tese 2. Peguei aquela tese grande e dividi ela. E agora, veja bem, como é que eu coloquei? Assim, eu não, né? O Daniel. Assim, é lícito afirmar que, olha que chique, você pode utilizar essas palavrinhas, elas estão aí, o Daniel não tombou, não é patrimônio dele não, isso aqui é seu, é vocabulário. Então, quando você quiser passar de uma parte para outra para inserir essa direção de argumentos, você pode começar assim, é lícito afirmar que. E o que é o termo lícito? De uma forma bem simples, é dizendo, ó, é correto, eu devo afirmar que, beleza? Ó, que a postura do Estado em relação à cultura. Então, qual que é o primeiro problema? A culpa é do Estado, certo? É a negligência da parte das empresas. Então, ele dividiu em dois. De quem que é o problema? Problema 1, tese 1, Estado. Problema 2, que vai ser a tese 2, a culpa são das empresas. E olha o que ele falou, que contribuem para a perpetuação desse cenário negativo. Eu coloquei aqui embaixo, era meio que um esquema, por quê? Porque ele poderia encerrar outros temas com essa frase. Você está percebendo? Então, se eu ainda estivesse falando sobre fome, que contribuem para a perpetuação desse cenário negativo, não disse qual cenário no meio dessas palavras, mas ele retorna. Então, pode-se usar essa frase para encerrar o seu texto também. Agora, uma coisa que eu quero deixar bem clara para você que está assistindo. Não é para fazer cópia. Aí, eu estou mandando usar? Não. Olha, se inspira, passa para o seu caderno, começa a pesquisar sinônimos e utiliza palavras cultas. Mas fazer cópia, não. Você está olhando um modelo para seguir o seu modelo. A gente vai levar em conta que nós temos pouco tempo, certo? Cerca de 60 dias, né, aproximadamente, talvez, não sei quando você está assistindo, até o Enem. Então, não dá tempo de eu te ensinar tudo, mas se você pegar um modelo, você é capaz de criar o seu modelo, e aí vai a questão da sua autonomia, certo? Eu te mostro como é que dá certo, mas você também cria. E um presentão aqui para vocês. O que eu trouxe? Eu falei 2, né? Mas não, eu trouxe aqui mais de 8 frases para você utilizar e encerrar a sua introdução. Então tem aí, ó, você vai pegar, eu já trouxe prontinho, o elemento coesivo, uma palavra para chamar a atenção, que é o juízo de valor, e o espaço para você colocar a sua tese 1 e a sua tese 2. Onde que vai ficar isso aqui? No último período. Então vamos lá, você conseguiu fazer a contextualização, lembrou de filme, uma série, uma música, lembrou de um conteúdo que aprendeu na escola? Parabéns! Fez a contextualização bonitinho. Terminou? Apresenta o tema. Terminou? Te deu um branco. Meu Deus, e agora? Pega essas frases. Isso são frases para você inserir aquela divisão. Vamos lá, ó. Essa problemática se deve essencialmente à falta de. Você vai dizer o que está faltando. E ao, outra coisa que também está faltando. Então, são palavras cultas que já estão escritas corretamente para você fazer uso. Gostou? Então, dá um printzinho, tira a foto da tela para você começar a utilizar, ok? Vamos revisar o que a gente aprendeu hoje? Então, hoje você entendeu que introdução é feita em 3 partes. São elas: contextualização, tema e divisão das teses argumentativas ou direção dos argumentos. Beleza? Então, quando você contextualiza, você já sabe que você está montando um cenário, ponto. Coesão apresenta o tema, ponto, coesão, divide os seus argumentos. E eu prometi te mostrar mais 2 textos, nota 1000, e está aí para quem ficou até o final da aula. Mas vamos dar uma olhadinha. O Gabriel Merli, de 18 anos, lá de São Paulo, tirou 1000 no Enem do ano passado. E veja comigo, ele começou com um filme vencedor do Oscar, tá? Ele faz a analogia do filme, explica ele em outro período separado e depois, quando ele coloca assim, ó, no contexto brasileiro atual, ele insere o quê? O tema.
tem que ter o tema. Você lembra disso. Se não tiver o tema, o corretor pode achar que você fugiu do tema. Tem que escrever o tema bonitinho. Depois, ponto, eu coloquei uma setinha aí vermelha, né, para você ver a divisão. E aí tem esse problema de vendas. Ah, então, esse problema de venda. O que ele vai fazer agora? Dividir as teses. Ó, nem vou olhar direitinho, mas você já vai perceber. Primeira tese dele é centralização das salas exibidoras olha só a outra tese, alto custo das sessões. Então, quais são os dois problemas que o corretor vai encontrar no desenvolvimento? Centralização das salas e depois o fato do cinema da entrada custar caro. E qual que é o problema da entrada custar caro? Se está na Constituição, que é direito de todo mundo, então todo mundo tinha que ter acesso. Ou então não prometesse, né? Que coisa feia. Vamos ver mais um? O Vinícius Adriano, de 17 anos, talvez aí a sua idade que está assistindo, ele também fez e dividiu bonitinho. Olha que curiosidade, eu vou voltar para você ver. Gabriel Merli, São Paulo, começou com o filme vencedor do Oscar, A Invenção de Hugo Cabret. Vamos ver a pessoa bem longe dele. Pará. 17 anos. E começou também com qual filme? A Invenção de Hugo Cabret. E aí, pode começar com o filme? Gente, esse filme foi citado entre as redações de nota 1000 pelo menos 4 vezes. Pode começar com o filme, desde que você explique muito bem, que fique bem bonitinho. Depois disso, a outra lição que fica é: se desconecte dos modelos, se desconecte do que os outros estão fazendo, veja o que é certo fazer. Pega o nosso esqueminha aqui e monta o seu. Porque quem tira 1000 tem um esquema também. E você vai em busca do 1000, você vai tirar 1000 e você vai lembrar de mim, vai lembrar dessa aula e vai me chamar lá no Instagram, vai me marcar. Gente, muito obrigada. Gostou do assunto? Na próxima aula eu vou te explicar formas de contextualizar. E tem vários jeitos e você não vai perder. Um beijo no seu coração e até a nossa próxima aula.